Vamos começar. Pode ler a mensagem de abertura. E você faz a prece, Ronaldo, de abertura, por favor. Divina tarefa. A terra está tomada de energia. A energia, sustentada pela vontade amorosa do Mestre Celeste. A sua divina tarefa reside em envolver-nos com o Criador. As tábuas dos mandamentos guardam em si sublime síntese. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aponta o trabalho essencial, destinado a tudo que é permanente. Ama-se a Deus, amando o semelhante, como consequência do amor a si mesmo. Amar-se é desenvolver valores imperecíveis que realizam a felicidade que se irradia em Deus. Sob o sol de Assis, o mundo, a qual sentimento teu irmão Anísio, por a vida inteira. Envolvidos nessas energias de amor, pela divina tarefa do Criador, vindo abençoar e nos fortalecer como criaturas de Cristo, estamos caminhando, aprendendo de uma forma consciente, de uma forma doce, pura. Como teu filho Jesus ensinou e vivenciou. Por isso, jogamos nesse instante, pessoas, parece, envolve-nos com teu amor, nos sintamos sempre sustentados por ele, abraçados por ele, envolvidos por ele. Mas amados como Deus. E nessa noite, abençoada, a nossa irmã, receba os frutos, as irradiações de amor, vertem de nossos corações. Como podem entrar? O escravo se mobiliza nesse instante para envolver a todos. Oradores, todos, resgatados e acolhidos, palestrantes e assistentes. Todos. Nessa grande confraternização de amor e paz, nós só temos a agradecer. Todos. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar das 3 revelações da lei de Deus que foram trazidas em estágios distintos da humanidade. Então, não vim destruir a lei do Sinai ao Consolador. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, nós temos: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Isso também é comentado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que significa cumprir a lei? Será que Jesus veio repetir o passado, quando ele fala que ele vai cumprir a lei? Ou será que ele veio revelar algo novo para nós? Será que Deus muda as suas leis? Ou será que nós é que mudamos nossa forma de interpretar ou de compreender? Se nós pensarmos profundamente, nós vamos perceber que Deus nunca deixou de nos educar. Deus nos ensinou pelo dever, através de Moisés, pelo amor, através de Jesus, e mais tarde, com o Consolador, ele nos trouxe entendimento e clareza no Espiritismo. E é essa jornada que nós vamos percorrer juntos agora. Agora nós vamos começar com a primeira revelação
Moisés. Aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque nós não podemos ver Moisés somente como um legislador, né? Ele faz parte de um momento da caminhada da humanidade. Ele é um marco que já determinava uma mudança, né? Então, Kardec vem nos esclarecer, lá no capítulo 1, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, algo fundamental. Na lei mosaica, há duas partes distintas, a lei de Deus e a lei civil. Então, vamos recuar agora a mais de 3.000 anos e vamos imaginar um povo que foi escravizado durante muito tempo. Então, esse povo ele só conhecia a linguagem do medo, a linguagem do temor, da violência. Ele não entendia os limites amorosos. Ele só entendia os fenômenos sensoriais, sentir dor física, né? Então, foi aí que Moisés teve que implementar as leis civis, além dos 10 mandamentos que ele recebeu, né? Então, a lei de Deus é que traz a, a coisa imutável, né? Porque ela é imutável, ela é uma lei que está gravada na nossa consciência universal, nessa centelha divina que nós temos. Ela não vai mudar, ela não faz parte da cultura de um povo só, né? Por exemplo, não matarás ou honrar pai e mãe é um preceito daquela época que serve até hoje, né? E ele faz parte das leis divinas, por isso o tempo ele não consegue mudar esses preceitos, né? Mas havia também a lei civil, que foram as 613 mitzvot, né, que Moisés trouxe, para que ele pudesse segurar, conter aquele povo, né, para que ele pudesse dar limites e um pouquinho de entendimento para um povo muito brutalizado, né? Então, e aí nesse momento eu queria abrir um parêntese dentro dessa questão das leis divinas e também da escritura. Por muito tempo, as leis, os escritos, manuscritos originais em hebraico, eles foram transformados, né? Tanto pelas traduções, quanto por algumas pessoas que exerciam o poder, principalmente na Idade Média, que queriam mostrar Deus como esse Deus vingativo, punitivo, porque o clero e também os reis e essa alta casta, eles queriam continuar dominando as mentes pelo medo. E aí eu trouxe só um exemplo para que nós entendamos que nos escritos originais, né, Deus não aparece como geralmente nós vemos em algumas traduções por aí. E isso acabou trazendo interpretações errôneas da lei, né? Então eu trouxe aqui a Bíblia de King James, atualizada, no livro Êxodo, que é um dos Pentateucos de Moisés, no capítulo 20, versículo 5. E também trouxe o mesmo trecho, que é uma tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, que ela é conservadora e mantém a tradução a partir dos textos originais em hebraico e respeita o contexto cultural das palavras e expressões das respectivas épocas em que os manuscritos foram feitos. Então, é até uma sugestão dos historiadores que essa sociedade bíblica seja sempre pesquisada. Então, na Bíblia do King James, que foi um rei que ordenou que fosse feita uma Bíblia de acordo com o que ele queria, inclusive ele fez muitas alterações, trouxe até algumas cenas que nem existiam lá, algumas palavras. E aí ele fala assim: porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Agora vamos lá para a tradução que é mais conservadora dentro do texto original em hebraico.
porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta daqueles que me aborrecem. Aí, continuando aqui, se nós formos lá para o hebraico, esse verbo visitar, dentro do contexto do livro Êxodo, ele significa as ações de acompanhar, chamar a responsabilidade e fazer recair as consequências. Então, modificando, nós podemos ver que Deus zeloso, ele acompanha a iniquidade dos pais sobre os filhos, ele chama a responsabilidade pela iniquidade e ele faz recair as consequências da iniquidade. Então, ele não pune, ele não se vinga, ele cuida, ele corrige seus filhos amorosamente. Então, isso aí vem nos mostrar que houve muito mal entendido nas interpretações, nas traduções. E quando ele fala assim, nas terceiras e quartas, tem muitas traduções, como a do King James, que colocam até as terceiras e quartas gerações. Mas no texto original em hebraico, essas expressões de na terceiras e quartas quer dizer continuidade de vida, quer dizer continuidade de aprendizado. Então, ele está falando de novas oportunidades. E aí nós já vemos que até neste Antigo Testamento, Deus já apontava a reencarnação. Né? Mas só que naquele momento as pessoas não queriam, não sabiam entender, não poderiam entender. E aí isso muda completamente o entendimento, porque nós não estamos mais diante de um Deus que pune descendentes inocentes. Eu sempre ficava pensando, poxa, ele fala assim, o pai errou e quem vai pagar é o filho, é o neto, é o bisneto. Isso para mim realmente tinha muita incoerência. E aí estudando, conhecimento ele realmente nos liberta. Aí nós vamos entendendo esses erros de interpretação, de tradução, né? Então, não é mais aquele Deus que pune o descendente, e sim uma lei que se cumpre ao longo do tempo, né? E aí que entra a visão espírita de dizer que o espírito vai retornar e que ele vai colher o que ele semeou, ele vai poder resgatar aí seus erros, né? Cumprir aí a sua caminhada evolutiva. Então não é o filho mais pagando pelo pai, é o espírito reencontrando a própria história com novas oportunidades. Deus, ele não castiga descendentes, ele vai educando a nossa consciência ao longo das nossas existências. Então, onde muitos viram vingança, inclusive eu, quando não entendia, né? O Espiritismo ele nos traz o esclarecimento da reencarnação que já estava oculta aí na letra da lei, né? E eu acho isso muito importante. E aí, para finalizar essa primeira revelação, eu digo que Moisés ele foi um missionário de Jesus, um médium extraordinário e o codificador da primeira revelação. Ele nos apresentou a lei de Deus, trouxe os 10 mandamentos. Ele também atuou como líder e legislador, preparando o monoteísmo e alicerçando a moralidade humana, servindo como um instrumento da vontade superior para conduzir um povo que ainda estava perdido, sem referências. E aí a humanidade caminhou, evoluiu mais um pouco, mas mesmo assim, Jesus, nosso mestre querido, achou que era o momento de passar por aqui. E aí chega a segunda revelação, o Cristo. E Kardec nos diz no item 3 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe o verdadeiro sentido. E qual é esse sentido? Qual é o sentido? É o amor. É o maior sentido, é o coração da lei.
foi isso que Jesus veio nos trazer. Jesus ele não veio para rasgar o Pentateuco. Não era esse o objetivo. Ele o resume, ele pega os 10 mandamentos e vai condensá-lo em um só, o amor. Então, quando Jesus diz que ele não veio destruir a lei, ele estava dizendo que veio dar o verdadeiro sentido, que veio trazer o coração da lei, o amor. Ele substitui o rigor do talião, né, o olho por olho, dente por dente, para a mansidão do cordeiro. Jesus nos apresenta a sua paz, a mansidão que veio transformar os corações. Então ele resume toda a lei em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ele ainda afirma: aí está toda a lei e os profetas. E lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, eu também trouxe um ponto que eu acho muito importante, que Jesus fala assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Essa também era uma passagem que me trazia muitas dúvidas, mas eu consegui entender a partir de novas traduções e também de estudar história da literatura hebraica, né, dessa cultura hebraica. E quando ele falava em iota, né, o último iota vem de iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, nada passará, nem a menor letra que a lei não vai registrar. Tudo a lei vai registrar, tanto os pontos bons como os pontos ruins, os negativos, né? Mas as leis divinas têm cumprimento integral. Eu quis trazer, essa é uma parte do texto Religião e Ciência, do livro Mensagens Consoladoras, pelo Espírito André, está lá na página 48. Ele fala aqui que as leis divinas elas têm cumprimento integral até o último iota. Aí eu entendi. O iota é até a menor letra, até o ponto. Ela é de fato praticada na terra inteira, em toda a sua verdade, pureza e principalmente com suas oportunidades, livre-arbítrio e consequências. Portanto, ela não é privilégio de alguns. Então, o mestre afirma que nem um iota, quer dizer, nem a menor letra ou nenhum ponto passaria sem que fosse cumprido pela lei, sem que fosse registrado. Então, Jesus veio trazer o espírito da lei. Ele veio trazer o amor e a moralidade, aperfeiçoando a compreensão que os judeus tinham da lei, né, que eram os ritos e cerimônias. Os judeus, eles viam a lei muito externalizada. Eles liam, eles estudavam muito, eles conheciam muito a lei, mas eles não viviam a lei. Eles não praticavam o que a lei pedia, eles não praticavam o amor. E eles eram muito mais ligados nas leis civis do que nos 10 mandamentos. Porque a lei civil era muito mais o que estava dentro das consciências daquela época, de acordo com os pensamentos, com os comportamentos e com a cultura judaica da época. Então, Jesus ele veio mudar tudo nos mínimos detalhes, nas menores letras ou traços. Haroldo Dutra, nos estudos que ele faz sobre o Novo Testamento, ele coloca que nesse momento Jesus estava falando da lei natural. Ele coloca que Jesus estava querendo nos mostrar que nada é perdido na nossa caminhada evolutiva. E cada pequeno esforço de nossa transformação mais íntima, e cada ponto de bondade que nós colocamos no mundo
é contabilizado lá no livro de contabilidade divina, né? É creditado, assim como nossos erros, que nós vamos ter que voltar para aprender. Vamos ter que passar por nossas corrigendas. E o que isso significa, resumindo tudo? Que nada se perde. Isso nos ensina algo belíssimo, que nenhuma experiência é inútil, que nenhum aprendizado é perdido e que nenhuma dor é em vão. Deus tudo aproveita para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento moral. Então, as leis divinas, elas não estão aqui para nos punir, elas estão para nos ensinar, para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Para que nós possamos, através dela, viver e desenvolver o amor fraterno em nós, transformar nossos corações e crescer, andar realmente em direção ao Cristo. Jesus foi o maior educador da história, e Kardec explica no item 4 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte coisa: Jesus não disse tudo, ele lançou sementes de verdade. Por que ele lançou? Por que isso aconteceu? Por quê? Porque a humanidade não estava pronta. Então, apesar de ele ser o maior educador da história e o melhor psicanalista que já passou por aqui, né, a humanidade ainda não estava pronta. Aí ele tinha que contar as histórias, ele tinha que usar parábolas, muito simbolismo, para poder explicar. Mas mesmo assim, ele quebrou aquele literalismo, né, da lei. Ele quebrou dos doutores da lei, dos fariseus. Ele mostrou que a lei existe para o homem e não o homem para a lei. Ele trabalhou aos sábados, ele curou aos sábados para que todos entendessem que a caridade ela não tem uma hora marcada, que a dor ela não tem hora para acontecer, ela pode acontecer a qualquer tempo. E se ele trabalha todo o tempo, por que nós, por que aquele povo não poderia ser caridoso também a todo tempo? Então ele mudou muitas coisas. Ele trouxe a verdadeira revelação do amor. Mas ele também disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ainda não era o momento, né? Então ele lançou sementes, mas faltava a chave da maturidade para que essas sementes germinassem sob a luz da razão. Então, o Cristo limitou-se em muitos pontos a lançar o germe da verdade que ainda não podiam ser compreendidas na época. E essas verdades, lançadas como semente, precisavam de tempo e amadurecimento intelectual, e eu digo também moral da humanidade, para serem compreendidas. E aí a humanidade caminhou e chega à terceira revelação, do Espiritismo. Jesus caminhando aí com Kardec. Achei linda essa foto. E aí nós chegamos ao século XIX, né? A ciência floresce, a razão humana desafia os dogmas, né? O absolutismo caindo, o iluminismo chegando, a filosofia também se fortalecendo. E é nesse cenário que chega o Espiritismo, que é a terceira revelação. E no item 5 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza no mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a chave que explica os milagres de Jesus, não como derrogações da lei,
mas como aplicações de leis naturais, fluídicas e espirituais que a ciência da época desconhecia. Então, o Espiritismo esclarece o mundo espiritual, a reencarnação, a continuidade da vida e a mediunidade. Aquilo que era mistério agora é compreensível. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica. Divaldo Franco, através da psicologia profunda de Joana de Ângeles, ele dizia que o Espiritismo ele não veio para criar uma nova casta de eleitos. Ele veio para consolar as dores humanas através da compreensão da imortalidade. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos. Aí está falando da consciência coletiva, né? Que foi a reunião de vários espíritos para trazer as orientações para Kardec, que são vozes do céu em todos os pontos da Terra, como um concurso de uma multidão inumerável de intermediários, fazendo referência aos médiuns. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 6. E diferente das anteriores, das revelações anteriores, né, a vinda da terceira revelação, ela não se personifica em um único homem, assim como foi Moisés e Jesus, né? O Espiritismo ele traz o conhecimento através da reunião de muitos espíritos que também, trabalhando nesse grande projeto de Jesus, vieram colaborar com suas orientações. O Espiritismo ele cumpre o que Cristo prometeu. Ele traz o Consolador. Ele não veio destruir a lei cristã, ele veio executá-la. Ele tira o véu da parábola. Então, onde Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, o Espiritismo vem dizendo da pluralidade dos mundos habitados e também das muitas casas onde habitam nossas consciências, né? Então, onde Jesus disse, tens que nascer de novo, temos que nascer de novo, o Espiritismo tem que falar, tem que reencarnar. Nós temos que reencarnar para continuar nossos aprendizados. Já imaginou que se acabasse? E hoje eu estava até comentando aqui com meu marido, já imaginou se acabasse e eu nem fiz tudo o que eu queria? Eu tenho que voltar para fazer tudo que eu ainda preciso fazer. Não quero muito voltar, mas eu vou tentar. Eu vou levar o kit. Não gostaria muito de voltar, mas vou tentar. Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas venho dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao Cristo. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma de alegoria. Então o Espiritismo acaba, ele tira o véu das alegorias, ele acaba com a simbologia, ele já traz de forma clara, né, objetiva, tudo o que precisa ser esclarecido e ainda desenvolvido, né? Que nós precisávamos entender, mas ainda não estávamos preparados. Então, ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, meus irmãos, já estamos chegando na conclusão do meu tempo. Concluindo essa reflexão, eu queria deixar aqui uma pergunta para todos, né? O que nós vamos fazer com tudo que nós aprendemos, com tudo que nós ouvimos, não só em palestra, mas o que nós lemos nos livros? O que nós vamos fazer com tudo isso? E o que nós vamos fazer ao sair daqui com tudo isso que nós ouvimos, né? Vamos
praticar. Vamos refletir e praticar. A lei, ela não foi destruída, ela está em processo de cumprimento em cada um de nós, todos os dias, em toda a nossa caminhada, em todo o nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. É a lei se cumprindo, é a lei em processo dentro de nós. Nós somos parte dessa regeneração. Então, a lei de Deus é a lei do progresso. Não se perde, nada se perde. Cada passo nosso em direção ao bem é um ponto a mais em nossa história imortal. Então, vamos caminhar para o bem, vamos caminhar em direção ao bem, lançando sementes de luzes, lançando sementes de amor, porque é isso que Cristo espera de nós. Então, nós não podemos esperar que o mundo mude para que nós comecemos a viver a lei. Eu vou esperar que o mundo seja um mundo ditoso, porque aí vai estar todo mundo feliz. Mas será que você vai estar nesse mundo ditoso? Então, o momento de viver a lei é agora. Aliás, eu acho que já passou até da hora, porque nós somos trabalhadores da última hora. Então, o momento de viver a lei do amor é agora. Agora, Jesus torce por nós todos os dias, Ele torce. E Ele sabe que nós vamos conseguir, porque nós somos um projeto de felicidade. E um dia nós chegaremos a ser espíritos felizes, puros e perfeitos. Esse é o nosso projeto, é o objetivo. Então vamos caminhar na direção desse objetivo, desse projeto. E olha essa foto linda, Moisés, Jesus e Kardec caminhando. Eu fiz pensando em Cafa. Estou caminhando em Cafa, conversando. Então, meus irmãos, que o Mestre Jesus, o divino cumpridor da lei, nos abençoe hoje e sempre. E que nos faça caminhar em sua direção. E que nós possamos entender essa lei de amor e viver essa lei de amor dentro de nós, através da transformação dos nossos corações. Muita paz a todos. E muito obrigada pela presença de todos. E agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Não vai ser comigo, vai ser com o nosso irmão Silvio. Poderia desligar a luz? Por favor, desligar um pouquinho a luz. Querido Mestre Jesus, Cordeiro da Paz, Príncipe da Paz, nós te rogamos que hoje e sempre a lei se cumpra em cada coração, para que todos possam ser envolvidos pela tua centelha de amor. E que com a evolução de suas caminhadas possam abrir suas consciências para o verdadeiro amor, para o amor universal, que não impõe barreiras e que supera as dificuldades do espírito imortal, ainda imperfeito,
em sua caminhada terrível. Mestre Jesus, abençoa esta casa tão querida. Abençoa teus filhos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. São tuas ovelhas, as quais estarão reunidas um dia no aprisco do Pai Celestial. Rogamos também que Maria Santíssima, nossa Mãe tão querida, que dirige todos os trabalhos desta doce casa, que nos envolva neste momento e que irradie suas luzes sobre todos através de seus trabalhadores luminosos. Fiquem todos com as bênçãos do Cordeiro em seus corações. E que a lei divina seja a luz de sua caminhada, preparando todos para a perenidade. Que assim seja.